A programação de software está passando por uma das maiores transformações da sua história. E bem no centro dessa mudança tem uma ferramenta de inteligência artificial chamada Cursor. E hoje a gente vai entender direitinho como ela funciona e o que isso quer dizer para o futuro do desenvolvimento. Ok, vamos começar com a pergunta. Aquela que não quer calar na indústria de tecnologia. É a primeira coisa que todo mundo pensa quando se fala de uma IA que escreve código. É uma pergunta que, vamos ser honestos, dá aquele frio na espinha de muita gente da área. Só que o papo aqui é outro. A ideia não é focar em substituição, e sim em uma verdadeira revolução na maneira como o software é feito. É uma virada de chave, sabe? Tanto na ferramenta quanto no jeito de pensar. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto do Cursor, vale a pena dar um passo atrás. Por décadas, desenvolver software foi um trabalho manual, quase artesanal. Cada linha de código precisava ser escrita com uma precisão cirúrgica. Pois é, mas esse cenário está mudando. E mudando rápido. Olha, a diferença é brutal. A gente sai daquele papel de escritor de código, sabe? Focado ali na sintaxe, no ponto e vírgula, para virar um tipo de arquiteto, um maestro que descreve o resultado que quer e guia a IA para construir sistemas super complexos. E aí que entra um conceito-chave, o desenvolvimento nativo de IA. A sacada aqui é a seguinte: a IA não é mais só um plugin ou um assistente que ajuda de vez em quando. Ela é o coração do negócio, participando ativamente da criação do software. E o que acontece na prática? O dia a dia muda completamente. O foco deixa de ser ficar digitando código sem parar e passa a ser pensar grande. Especificar o que precisa ser feito, revisar o que a IA gerou e fazer os ajustes finos. O que fica claro é que a habilidade de comunicar uma ideia de forma clara, de desenhar sistemas, passa a valer muito mais do que só escrever o código em si. E a ferramenta, que é a cara dessa nova era do desenvolvimento nativo de IA, é o Cursor. Então vamos mergulhar nele, ele não é só um ajudante não. É um ambiente de desenvolvimento inteiro, um IDE, como a gente chama, que foi pensado do zero para essa nova realidade. E aqui vem a grande sacada deles. Eles não reinventaram a roda. O Cursor é uma versão modificada, um fork, do Visual Studio Code, que é tipo o editor que praticamente todo mundo usa. Isso quer dizer que é muito mais fácil de começar. As extensões, os atalhos, tudo que já se conhece está lá. Só que com uma camada de inteligência artificial por cima que é absurda. E para a gente ter noção do tamanho disso, vamos falar de grana. A Anysphere, que é a startup por trás do Cursor, já tem uma avaliação de mercado de 29,3 bilhões de dólares. Ela já está jogando na mesma liga de gigantes da tecnologia que estão aí há anos. E olha, não é só promessa, não é só hype. A empresa já está fazendo mais de $1 bilhão por ano. Isso mostra que o pessoal está usando e pagando pela ferramenta. E muito. A velocidade com que isso aconteceu é de cair o queixo. Nasceu de uma ideia de pesquisadores e em pouquíssimo tempo virou um gigante. E quando a gente vê nomes como Nvidia, Google, Andreessen Horowitz colocando bilhões de dólares nisso, é um sinal claro, né? O mercado está apostando todas as fichas de que esse é o futuro do desenvolvimento de software. Beleza, os números são impressionantes, a história é legal, mas e na prática? Como é que se usa isso no dia a dia? O que um dev faz com um Cursor afinal? Bom, a primeira coisa que chama atenção é um chat que vem dentro dele. Mas calma, não é um chatbot qualquer, tipo ChatGPT. Esse chat entende o projeto inteiro. Ele lê tudo, sabe qual arquivo fala com qual, onde cada coisa está. E com isso dá para fazer perguntas super específicas. Imagina pegar um projeto novo, gigante, e em vez de ficar horas perdido tentando entender onde as coisas estão, dá para simplesmente perguntar para ele. É como ter um Google só que para o seu próprio código. Agora segura aí, porque é aqui que a coisa fica séria. O cursor não só escreve código, ele consegue alterar vários arquivos ao mesmo tempo para criar uma funcionalidade nova. Isso é um salto gigantesco. As outras ferramentas não chegavam nem perto disso. Então, um pedido assim mais complexo como criem um sistema de login com autenticação JWT e um banco de dados PostgreSQL. O que ele faz? Ele vai lá e cria as rotas, os modelos, as APIs, às vezes até os testes, tudo de uma vez só. É nesse momento que fica claro, o trabalho não é mais digitar, é planejar. É ser o arquiteto que diz o que tem que ser construído. Claro, o mercado desses não ia ficar vazio, né? O cursor não está jogando sozinho. Vamos colocar ele lado a lado com os outros concorrentes para entender as diferenças. O primeiro nome que vem à cabeça é o GitHub Copilot, claro. Mas a grande diferença aqui é a profundidade da coisa. Pensa assim, o Copilot é um assistente que te ajuda a completar uma linha de código, ele te dá sugestões. Já o Cursor, ele é um ambiente inteiro.
Ele entende o projeto todo e consegue fazer mudanças grandes, em vários lugares ao mesmo tempo. Agora, quando a gente compara com o Devin, aí a filosofia é outra, completamente diferente. O Cursor foi feito para ser um copiloto, para trabalhar junto com o desenvolvedor para dar superpoderes. O Devin não. A proposta do Devin é ser um agente autônomo, é fazer o trabalho no lugar do desenvolvedor. A diferença é essa: um te ajuda a ser melhor, o outro tenta fazer por você. Beleza, entendemos o que ele faz, como se compara, mas e o futuro? O que a chegada de ferramentas como o Cursor realmente significa para a indústria e para a carreira de quem trabalha com isso? Olha, o alcance disso é enorme. Pensa numa startup. Dá para construir coisas muito mais rápido com um time menor. Agora pensa numa empresa gigante. A manutenção de sistemas complexos fica bem mais fácil. E até para quem está aprendendo, é uma aceleração absurda. Mas claro, nem tudo são flores. Existem limitações. Primeiro, depende de outros modelos de IA, o que pode ter um custo alto se usar muito. E o ponto principal: a revisão humana continua sendo essencial. Não dá para confiar cegamente. A IA escreve código, sim, mas engenharia de software de verdade é muito mais do que só escrever código. Então, para amarrar tudo isso, a grande mudança não é o fim da programação. É a evolução do que significa ser programador. O que passa a ter mais valor não é mais a velocidade de digitação, mas sim a habilidade de pensar o sistema, de projetar a solução e de saber guiar a IA para chegar lá. E isso tudo leva a uma reflexão final que talvez seja a mais importante. No futuro, a disputa não vai ser sobre quem digita código mais rápido. A disputa vai ser sobre quem tem a melhor visão, quem sabe fazer as perguntas certas e quem consegue ser o melhor maestro para essa orquestra de inteligência artificial e, com isso, construir coisas realmente novas.